Rubernan, posso deixar meu macho fazer muda junto com minha fêmea? E minhas fêmeas, eu posso deixar elas fazerem muda tudo junto? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar o que eu acho sobre isso. Beleza? E aí, da hora? Pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Rubernan, certo? E sou aqui do Criatório RPS, beleza, pessoal? É um prazer imenso receber vocês aqui. Tamo juntasso. Pessoal, é o seguinte, tem muita gente que tem dúvida. Se pode deixar a fêmea tudo junto na mesma gaiola, as fêmeas mudarem todas juntas, e se pode deixar o macho e a fêmea fazer muda junto também na mesma gaiola. Eu vou falar pra vocês a experiência que eu fiz aqui em casa, e que no começo deu certo e depois deu errado, beleza? Tive duas fêmeas que começou a fazer muda junto, essas duas da gaiola de baixo aqui, elas começaram a fazer muda junto, na mesma época, certo? Deixei as duas fêmeas, uma do lado da outra se vendo, tirei o papelão e deixei elas se vendo, certo? Beleza, depois de um tempo eu fiz o quê? Abri o passador delas e deixei as duas gaiolas juntas, elas juntas na mesma gaiola, certo? A gaiola ficou aberta para elas ir para onde elas quisessem, beleza? No começo legal, pessoal, elas brigavam um pouquinho, eu fiquei observando, certo? É normal brigar, certo? Brigar um pouquinho é normal, você não pode deixar o seguinte, se você vê que o pau tá quebrando direto, uma tá correndo atrás da outra e não tá parando, aí você separa, beleza? Foi o seguinte, deixei as duas junto, brigava um pouquinho, parava. Brigava um pouco, parava, certo? Então, eu deixei, eu vi que elas eram uma briguinha normal ali, depois elas paravam. Na hora de comer que elas brigavam mais. Se as duas fossem pro mesmo lugar, na mesma gaiola, aí brigava. Agora, se cada uma comesse em um horário diferente, em um tempo diferente, ou em uma gaiola separada, ou na gaiola separada, não tinha problema não, certo? Então elas se deram super bem. Depois dessa fêmea aqui de cima, ela começou a fazer o quê? Ela começou a cair pena, e eu fiz o quê? Deixei elas se vendo por uns dias, e depois eu fiz o quê? Eu soltei ela na mesma gaiola, cara. No primeiro dia deu certo, o segundo dia elas começaram a brigar muito, começou a brigar demais, e o que aconteceu? As duas fêmeas que já estavam juntas, que não brigavam, ela também começou a brigar muito, começou a brigar demais, certo? Então, só porque eu coloquei essa fêmea aqui, bagunçou tudo. Eu coloquei essa fêmea aqui, aí bagunçou tudo, bagunçou nitidamente, bagunçou demais. Aí eu tive que fazer o quê? Separar essa fêmea aqui, porque as outras duas corria muito atrás dela, corria demais para bater nela. Então eu fiz o seguinte, separei ela, tirei ela e depois eu tive que tirar as outras duas. O que que eu fiz? Coloquei cada uma na sua gaiola de volta, certo? Coloquei de volta na sua gaiola e só fiz o seguinte, deixei elas se vendo. Então elas fizeram muda, todas se vendo. Essa daqui também fez muda se vendo. Eu coloquei a gaiola dela de frente com as outras duas. Então elas fez muda se vendo. Por quê? Eu tive um problema com essa fêmea e com essa aqui de baixo. As duas aprontou, colocou o ovo e na hora de chocar, deitava no ninho para chocar, uma chamava, a outra chamava e ela se estressava. Então esse manejo que eu fiz aí, que eu deixei elas se vendo, foi para quê? Para elas começarem a se acostumar uma com a outra, certo? Para não se incomodar tanto quando ela estiver na época de reprodução, quando ela estiver pronta. Então eu fiz isso, o certo, pessoal? Era deixar o quê? As três juntas, para quê? Para que ela se acostume com o chamo uma da outra, o chiado uma da outra, para que ela, quando chamar, ela já souber qual que é e que ela não ficasse tão estressada, certo? Mas eu tive que separar. E já que eu separei, eu fiz o seguinte, eu deixei as duas se vendo aqui embaixo, do jeito que tá aqui, ó. Uma tá aqui, ó, e a outra tá aqui. E tá sem esse papelão aqui, tá vendo? Eu deixei sem esse papelão aqui. Então elas estão se vendo. E essa outra aqui eu coloquei aqui agora. Mas ela fica aqui de frente com as duas. Para quê? Para ela poder se acostumar. Para elas três poderem se acostumar, certo? Beleza. Aí, tudo bem. Deixa elas fazer muda lá, se vendo, para ver o que vai dar. Isso daí, pessoal, é manejo. Isso daí já é uma mexida, beleza? Agora você me pergunta, Rubernan, e o macho? Eu posso deixar junto com a fêmea para fazer muda junto? Pessoal, é o seguinte. Você tem que observar, certo? A sua fêmea e o seu macho, eles já são casados? Eles já moravam junto antes da muda? Ou não? Porque se eles são um casal, que você é um casal porque é um macho e uma fêmea, só que eles nunca fizeram muda junto, pessoal, vocês têm que observar bastante antes de colocar junto aí, beleza? Porque às vezes quando o passarinho vai começar a fazer muda, é o seguinte, um pode ainda estar mais folgoso do que o outro, um já pode ter caído mais pena do que o outro, e mesmo na muda, pessoal, ele pode ser muito folgoso. Então cuidado com o que você vai fazer para você não machucar seu macho ou machucar sua fêmea, porque às vezes você coloca o macho com a fêmea lá, ele ainda tá fogoso e vai querer ficar querendo galar essa fêmea e a briga vai ser grande, certo? Ou então essa fêmea tá fogosa e seu macho tá devagar e ele vai querer, e ela vai querer ir pra cima dele e ele vai correr dela. E depois na época de reprodução, quando chegar a época de você casalar aí, esse macho pode ficar corrido pra sua fêmea, beleza? Então é o seguinte, se ele não for casado, você vai fazer a muda
desse jeito. Você vai pegar a gaiola da fêmea aqui, vai deixar desse lado e a gaiola do macho desse outro lado, certo? E o que você vai fazer? Vai tirar o papelão e vai deixar os dois fazer muda se vendo, beleza? Porque aí você já tá fazendo o quê? Um casamento na época da muda, certo? Eles já estão se casando na época da muda, certinho, pessoal? É desse jeito que você vai fazer. Se você viu que ele não encosta na tala, ela também não encosta, os dois estão sossegadão, estão tranquilo, coloca na mesma gaiola e fica observando. Se eles não brigar, ou só brigar só um pouquinho por um momento, por um instante, na hora que um vai beber água, na hora que vai comer, beleza, na hora que um tá no meio puleiro, eles brigam um pouquinho, beleza, porque a tendência é o seguinte, mesmo dessa forma, o macho respeitar a fêmea, beleza? O macho tem que respeitar a fêmea, mesmo estando frio, entendeu? Então o macho tem que respeitar a fêmea. Então se ele só brigar só por um minuto, a fêmea correr atrás do macho, o macho brigar um pouco com ela ali, coisa rápida, beleza, pessoal, você pode deixar que não vai ter problema. Agora, se vocês começarem a brigar demais, pra um ficar correndo atrás do outro, tira, senão você vai ter problema aí, beleza? Agora é o seguinte, Ruberlan, eu tenho um macho que ele é casado com a fêmea, ele é casadão com a fêmea, eles moram junto. Eu posso deixar fazer muda junto? Sim, você pode deixar fazer muda junto. Se seu macho é casado com a sua fêmea, deixa eles fazer muda junto, beleza? Fez a muda bonitinho, certinho, tudo tranquilinho, belezinha, ficou bonitinho, tá legal. Você quer mexer já com esse macho? Você tira ele da gaiola, certo? Da gaiola que tá com a fêmea, coloca ele na gaiola separado da gaiola da fêmea e deixa eles um pouco afastados, mas se vendo, beleza? Depois de um tempo você mete o papelão lá e começa a puxar esse macho aí para ele aprontar, certo, pessoal? Eu fiz esse manejo aqui embaixo com as 3 fêmeas que eu tenho aqui de coleira e a primeira coisa que aconteceu foi isso, pessoal. As fêmeas ficaram tranquilas, de boa, sossegadinha. Quando eu coloquei a terceira fêmea, elas duas estranhou a terceira fêmea que eu coloquei, essa fêmea da gaiola de cima aqui, e começaram a brigar, uma rivalidade entre duas. Depois a briga foi tão grande que tava tudo, as 3 brigando. Então a briga foi uma briga terrível, as 3 começaram a entrar em briga. Até as duas que já estavam acostumadas a ficar junto, começou a brigar. Então eu tive que separar e eu fiz dessa forma aí. Deixei só as 3 se vendo, beleza, pessoal? Foi isso que eu fiz aí. Já sobre os trinca-ferro, Ruberlan, e o trinca-ferro? Rapaz, o trinca-ferro é complicado você deixar ele junto aí. Se ele não for casado, não deixa não, porque um vai matar o outro. Tira fora, deixa o macho separado da fêmea, deixa a fêmea separado do macho. Já o trinca-ferro é o seguinte, pessoal, não deixa eles juntos não, porque o trinca-ferro um mata o outro, cara. Se a fêmea estiver muito fogosa, a fêmea começa a sair de muda e ela começar a ficar fogosa, ela vai pegar esse trinca-ferro aí se eles não for casados. Agora, se ele for um trinca-ferro que já mora junto com a fêmea, eles já são casados, moram na mesma gaiola, eles vivem junto, você pode deixar eles fazer muda junto aí. Agora, se eles não for um trinca-ferro, que você tem um macho e tem uma fêmea e quer ajuntar os dois na época de muda aí, não ajunta na mesma gaiola não. Deixa só se vendo, beleza? Porque senão você vai ter problema aí. Você vai perder seu trinca-ferro, você vai perder sua fêmea aí, beleza? Porque um pode acabar com o outro. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma fêmea que eu tenho aqui, que ela tá saindo de muda, como que essa fêmea é agressiva. Pra você ver como essa fêmea é brava. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como que essa fêmea é. Então não faz isso, não coloca a fêmea junto com o macho, porque ela tá terminando a muda primeiro do que os machos. Então o trinca-ferro meu aqui, não sei se você escutou, ou não sei se ele cantou também, que eu tô gravando aqui, não tô nem prestando atenção, mas ele já tá cantando. Se eu coloco esse trinca-ferro que tá saindo de muda junto com essa fêmea que também já tá saindo de muda, ela acaba com ele ou ele acaba com ela. É o seguinte, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber a notificação de todos os nossos vídeos, beleza? Que tá aí por vir. Tamo juntas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Fui!